E como dito, né, o quinto selo vai falar sobre as almas, né? Um dos textos também famosíssimos por sustentar uma ideia de que após a morte a sua alma ainda tem consciência e aguarda desdobramentos. Então veja aqui, olha, o quinto selo, quando ele é aberto, João vê as almas debaixo do altar. Aqui é a primeira menção que você tem de João vendo um altar no céu. Aí você fala assim, mas um altar no céu para oferecer sacrifício no céu diante de Deus? Sim, porque o que nós temos visto até agora, lá para frente, eu vou fazer depois um grande apanhado, né, lá para frente nos próximos capítulos que a gente vai estudar, eu vou te mostrar, eu vou te provar que o que está acontecendo aqui é um culto, onde está tendo expiação, onde está tendo queima de incenso, Deus está recebendo as orações, e isso aqui é parte de um processo. Você está vendo o trono de Deus, que é a arca da aliança dentro do templo, a presença de Deus entre os querubins, então é natural que você vai ter aqui o incensário, você vai ter aqui a piscina probatória, que é o mar de vidro que fica na frente do trono, você tem a menorá, né, as menorás, que são os candelabros, que a gente viu já no capítulo 1, e você tem um altar de sacrifício, e você tem o quê? Aqui você tem que entender o Nefesh, que eu tanto explico, eu tenho vídeo falando sobre isso, já falei em outras oportunidades sobre o Nefesh. O que é o Nefesh? Você vai ver isso lá em Levítico 17:14, que ele fala que a vida contida no sangue é a alma. Então ele explica, né, o texto de que o que é um ser vivente, e é por isso que eu sou dicotomista e não tricotomista. Eu entendo que existe matéria, substância imaterial, que é espírito, e substância material, que é o corpo, onde o sangue é a alma do ser vivo. Quem explica isso é Levítico, é o texto bíblico, é a crença judaica. Tá? O Nefesh é a alma, que é a mesma coisa que o sangue. Para um judeu, no hebraico, Nefesh é alma e sangue, que é vida, que juntamente com o corpo físico de carne faz o ser vivente, assim como os animais. O que nos diferencia dos animais é o sopro de Deus nas narinas, que é o espírito do próprio Deus. Assiste lá o meu vídeo sobre Nefesh, né, no episódio 1 da minha série sobre a morte, que fala da criação do homem. Lá está bem explicadinho, com muitos e muitos textos. Tá? Então, por que você tem que entender isso? Porque, olha só, aqui é importante entender o Nefesh. Tá? Porque a corrente dispensacionalista, ela crê que nesse capítulo aqui, já houve o arrebatamento, tá? E os mortos na grande tribulação estão chegando ali no céu, e eles vão se juntar com esses que estão clamando por justiça, e vão fazer parte da multidão vestida de branco com as salvas nas mãos, né? Só que, olha, para você entender bem essa cena aqui, você tem que entender o texto de Levítico capítulo 3 e capítulo 4. Ele vai explicar sobre a expiação, né? Uma expiação é feita, né? Você leva ali o cordeiro, você imola o cordeiro, coloca o corpo do cordeiro sobre o altar para consumir aquela oferta ali, para queimar ela. O sangue que é retirado do cordeiro é jogado na base do altar. Aqui ele vê as almas na base do altar. É uma expiação oferecida. Eles são mártires, ofereceram a própria vida em preço de sacrifício por Cristo. O mártir, ele é um sacrifício expiatório. Todos aqueles que são os mártires da igreja são sacrifícios expiatórios. Agora, olha só. O clamor dessas almas, né, que a Bíblia judaica que eu tenho, por exemplo, nesse versículo, ela vai dizer assim: vi debaixo do altar a alma dos que foram mortos. Por que está no singular e em outras traduções está no plural? Porque quando você parte para o grego ali você vai ter ali o pneuma, né, que é o espírito, e você tem ali a psique. Você tem a psique e a pneuma, que são ali alma e espírito. Para os gregos, a substância imaterial é chamada de qualquer uma das duas coisas. Tá? Pode ser a pneuma, pode ser a psique. Tá? Que tudo isso refere-se ao espírito. Por exemplo, pneumatologia é a teologia que estuda o espírito. E você tem ali substantivos e sinônimos no grego, que o grego entende isso. Já se você pegar o equivalente relativo do hebraico, o pneuma, que para eles é o espírito, no hebraico já é o nefesh, que eles entendem como a alma, que é a mesma coisa que o sangue. Assim como o pneuma e psique são a mesma coisa para os gregos,
alma e sangue são o nefesh, a mesma coisa para os judeus. Então, só que quando você traduz, né, quando você faz a transliteração, você pega ali o nefesh e você joga ele para o grego, para explicar para leitores de grego, eles vão aplicar os sinônimos que são comuns a eles. Tá? Nós temos vários exemplos disso entre a língua portuguesa e a língua inglesa, por exemplo. Se você quer referir-se a qualquer coisa em português sobre saudade, todo mundo entende. Mas no inglês, por exemplo, não existe o termo saudade, porque eles não entendem o que é essa perda parcial de alguém que você não perdeu, seja por distanciamento, seja por afastamento temporário. Eles entendem que perda é perda permanente. Tanto que se você fala em português, eu estou com saudade de você, em inglês é I miss you, que é eu perco você, literalmente. Da mesma forma como na nossa língua, por exemplo, não existe tradução para Schadenfreude, que em alemão é você sentir uma alegria mesmo em meio à tragédia. Para a gente não existe uma palavra que traduza isso, eu preciso usar uma frase para explicar o sentimento. Para os alemães já não. O que acontece aqui é a mesma coisa. A transliteração do nefesh para o grego, eles entendem como alma e espírito sendo substância imaterial. Tá? Por isso é que Paulo fala da espada de dois gumes, que divide alma e espírito, que eles entendem que é uma coisa só, e divide a junta e a medula, que é uma coisa só, é o tutano dentro do osso. Tá? Então Paulo ele se refere a isso. Por isso que ele fala, o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, naquilo que vocês entendem que é dividido em três, que assim seja, que Deus vos santifique em tudo. Tudo que vocês entendem como corpo. Né? Se vocês entendem que é alma e espírito, beleza. Se entendem que é corpo e alma, beleza. Corpo e espírito, beleza. Tá? Essa é a explicação. Então, o que é que João está vendo aqui? Ele está vendo o altar, onde os mártires são sacrifício oferecido em cima e o sangue é despejado embaixo. Ah, mas eles clamam. Não tem problema, olha. O clamor das almas, né, entendido como sangue, ele é o que a língua portuguesa chama de prosopopeia, porque sangue não fala. Né? Por exemplo, coração sente saudade, coração se alegra. Não, o coração é um órgão. Alma clama por justiça, morto fala, espírito fala. O que produz a fala é a constituição física do corpo. E aí você tem os órgãos que agem. Você tem pulmão, você tem passagem de vento agindo nas cordas vocais. Você tem movimento da mandíbula, posição da língua, dente interfere. Então, sangue não fala, alma não fala. Tá? Então isso aqui é uma prosopopeia, o que indica que isso aqui também não é uma realidade literal. Tá? Só que tem uma razão para isso aqui, porque é uma figura hebraica que foi explicada de uma maneira confusa em grego. Tá? Então veja só, essa prosopopeia, né, que é o clamor das almas ou o clamor do sangue, se você entender assim como eu, ela repete uma figura já vista no hebraico. Lembra que eu estou explicando que o nefesh é um entendimento hebraico de que alma e sangue são a mesma coisa, e aí quando você leva isso para o grego, ela vira pneuma ou vira psique. O entendimento hebraico é que o clamor do sangue é absolutamente normal. Você vai ter isso, por exemplo, quando fala que o sangue de Abel clama, né? Deus aparece para Caim e fala, cadê teu irmão? Aí Caim fala, né, não sou cuidador do meu irmão, e Deus fala, o sangue de Abel clama a mim desde a terra, né, clama por justiça, porque o sangue de Abel foi derramado, ele foi assassinado. Então não é que literalmente o sangue de Abel clama a Deus por justiça, ó Deus, quando é que o Senhor vai me justificar? Eu fui morto pelo meu irmão, não aconteceu nada com ele. Aqui é uma figura de linguagem, uma prosopopeia, clamor de sangue. Você vai ter isso em Gênesis 4. Depois você vai ter Paulo citando isso, né, que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel, ou seja, sangue de inocente derramado. Isso aqui está em Hebreus. Eu disse Paulo, mas a verdade é que a maior possibilidade é que quem escreveu a carta aos Hebreus seja Apolo. Tá? Isso muitos autores também pensam assim. Há uma pequena porcentagem de chance de que Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus, né? A maior chance de que seja Apolo. Tá? Mas Hebreus 12, 24 vai dizer que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. Sangue não fala, é o clamor do sangue inocente derramado por justiça. É o ato em si, não o sangue, literalmente falando. E você vai ter também a oração que Jó faz a Deus, né? Senhor, não jogue terra sobre o meu sangue para que não cale o seu clamor. Esse contexto, essa conotação, essa crença de que o sangue clama por justiça é natural dos judeus. É uma cultura da escrita e da fala hebraica absolutamente comuns. O problema é que quando você leva isso para o grego, o nefesh, que é a alma, que é o sangue,
vira ali a alma e o espírito como pneuma, como a psique. Somente isso. Tá? E aí tem o mais grave de tudo. Se tudo isso que eu te disse aqui você não concordar por essa questão de tradução e transliteração, e nem aplicação hebraica do termo, você tem a questão de lógica. Se eles foram mortos por amor a Cristo, por não negar o seu evangelho, e eles estão no estado intermediário diante do trono de Deus, embaixo do altar, ainda se sentindo com pressa de receber a justiça, para que sejam justificados, ora, mas que justificação é essa? Eu morro por Cristo e por Deus, a minha alma ainda fica debaixo do altar, de frente ao trono de Deus, se sentindo injustiçada, com pressa para ser justificada. Esse estado intermediário é meio agonizante, né? E qual que é a lógica? Vamos lá, vamos ver se eu te convenço. Não é esse o meu propósito, eu quero só que você entenda a minha forma de pensar, mesmo que discorde. Mas qual que é a lógica? Você morre por Cristo, a sua alma fica diante de Deus, que é o lugar máximo onde você pode chegar no cumprimento do Apocalipse, que é na presença do Todo-Poderoso, e ainda assim você tem um sentimento de injustiça. O Senhor, e aí, quando é que vai justificar a minha morte? E aí você pensa, o arrebatamento faz o quê? Os mortos ressuscitaram primeiro, vão ter corpo físico igual a gente, aí todo mundo que tem corpo físico é glorificado e está com Cristo nos ares. Arrebatamento é isso aí. É o que Paulo explica, né? Em um abrir e fechar de olhos, ou, né, sendo transformados e tal. Pensa, você morre, aí a sua alma está debaixo do altar, diante do trono de Deus, que é o melhor lugar que você poderia estar, mas aí você está clamando por justiça. Você já está diante de Deus. No arrebatamento você tem que ser ressuscitado, você volta a ser corpo físico. Aí você é glorificado, para depois voltar e estar diante de Deus de novo? Não é um ioiô meio sem lógica? Morro, estou diante de Deus, vou ser justificado. Sou ressuscitado por causa do arrebatamento, glorificado, volto para diante de Deus. Para que eu já estou diante dele, você tem que ser ressuscitado, voltar a ser físico, ser glorificado para voltar diante dele de novo? Não tem lógica. Mesma coisa é o inferno. Se quem morre sem Cristo e já está condenado e já está no inferno agonizando, ele na segunda ressurreição, ele é ressuscitado para ser julgado e condenado e voltado para o lugar de tormento que ele estava. Então você morre, já fica sendo atormentado até o dia da sua ressurreição para o julgamento, né, do trono branco, e aí você é condenado e volta para o estado atormentado. Ah, mas é que ali agora o tormento é eterno. E, cara, mas e quem morreu no começo da humanidade, está 6.000 anos sendo torturado, esperando aquele dia, para depois ressuscitar, ser condenado publicamente, passar uma vergonha diante de todo o universo, para depois voltar para o lugar que você estava sendo torturado? Não tem lógica essa questão de estado intermediário. Não tem lógica. Seja diante de Deus ou seja no inferno, não faz sentido você já estar lá, ter que ressuscitar ou para ser arrebatado e voltar para lá, ou para ser julgado, condenado e voltar para lá. Não tem lógica. Então, o que João vê aqui é o sangue depositado debaixo do altar pelo sacrifício dos mártires, e o clamando por justiça é a mesma figura que todo judeu usa para um sangue de inocente derramado que precisa ser justificado. E aí você vê que Deus acalmando ele. Calma, vai chegar o tempo, ele dá vestes brancas para ele, tem mais um pessoal que ainda está morrendo por amor do evangelho, eu vou juntar todos vocês e vocês vão vir aqui quando? Diante do arrebatamento. Tá? Então é isso que João vê. Almas mortas debaixo do altar é uma figura de linguagem hebraica para um sangue de inocente que ainda vai ser justificado. Tá? Porque não faria sentido você morrer por amor ao evangelho, estar diante de Deus, que é o melhor lugar que você pode chegar, e é a promessa feita para quem perseverar até o fim. Aí você é ressuscitado, volta a ser humano, é glorificado e está de novo lá diante de Deus. Tá bom? Então esse é o entendimento que nós temos do quinto selo. Tá?